Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Então, na última semana eu fiquei de gravar um vídeo, né, e mandar ele pro ar no sábado, mas aconteceram muitas coisas e acabou que não deu de novo, né? Então, eu acabei colocando até uma enquete no meu Instagram, né, sobre uns temas de vídeo para vocês votarem. E vocês votaram, e aí hoje eu vou fazer então o vídeo que na verdade deveria ter ido ao ar no sábado, na semana passada, né? Mas que eu não consegui fazer, que é o tema médiums e mediunidade. Bora pro vídeo? Bom, gente, antes de mais nada, né, a gente precisa, para falar um pouco sobre médiums, né, e sobre mediunidade, entender um pouquinho melhor sobre a própria mediunidade em si, tá? E basicamente é muito hoje comum pra gente, né, a gente falar sobre médiums, a gente falar sobre mediunidade, né? É quase, na verdade, incomum você não conhecer alguém que trabalhe mediunicamente, né? E geralmente a gente se refere a essa ou aquela pessoa como, fulano é médium, sendo que a mediunidade ela é uma capacidade humana, né? Que eu vou falar sobre isso. Mas basicamente a mediunidade ela tá ligada ali à glândula pineal do nosso cérebro, né? E ela é uma capacidade que faz, né, que torna possível com que nós seres humanos comuns contornemos o chamado véu, né, que é o que separa ali o plano espiritual, né, que é o mundo dos espíritos, do plano material, que é o mundo dos seres encarnados, nós que estamos aqui na matéria. A mediunidade, tá? Ela basicamente ela não seria o que ela é hoje se não fosse aí pelo trabalho de um cara, tá? Que talvez seja o grande nome, né, mais conhecido dentro da mediunidade aí, por todas as pessoas, né? Sejam elas médiums ou não. Em algum momento as pessoas até já acabaram falando, já acabaram ouvindo falar desse cara, né? Que é o Allan Kardec, né? Allan Kardec, que na verdade não era o nome dele, né? Foi um pseudônimo que ele acabou ganhando, né? Na época em que ele fez os estudos dele, a decodificação da mediunidade. Ele era conhecido na época por ser um professor, né, um catedrático, cujo justamente ele pesquisava sobre assuntos cujo qual eles não eram muito corriqueiros, eles não eram muito comuns e, portanto, eram uns assuntos meio estranhos, vamos dizer assim. Ele era como se fosse tipo o Doutor Estranho da época, sabe? E pesquisava as coisas naquela época para poder chegar ao fundo de verdade daquilo e trazer, vamos dizer assim, à luz da realidade, né? Ou seja, para o público, a veracidade ou não daquela situação, tornando aquilo, digamos, verídico, caso realmente fosse, que foi o que aconteceu com a mediunidade, ou desmistificando a coisa, né? E vamos dizer assim, colocando às claras o que a gente sabe que existe um grupo muito grande de pessoas, né? E de estudiosos e das pessoas, principalmente que são os conservadores, que eles vivem se esforçando muito para isso, né? Tentando desmistificar todo e qualquer tipo de coisa nova que surja. E ele trabalhava dessa maneira. É quase como se ele fosse, de certa forma, vamos dizer assim, o Padre Quevedo da época, né? E justamente ali por volta de 1854, tá?
é quando a gente começa a ouvir falar sobre os fenômenos que iriam trazer à luz da verdade sobre o que se tornaria depois a mediunidade, decodificada ali sobre o aspecto dos estudos e dos olhos de Allan Kardec, tá? Fenômeno esse que na época ficou conhecido aí como um baixo jargão, né, de as mesas girantes, tá? Que eram mesas que giravam e emitiam sons para se comunicar com as pessoas no plano terreno aqui, porque até então a mediunidade ainda não era algo tão aflorado nos humanos, exceto em alguns casos específicos, como os bruxos, as bruxas, né, e as pessoas que manipulavam energia, mas que por outro lado também não tinham tanta facilidade para a interação com o plano espiritual, mas sim com a manipulação das leis universais. Foi justamente por volta de 1854, então, que o professor Rivali, né, que é Allan Kardec, ele foi convidado para um desses eventos chamado evento das mesas girantes, e aí ali tudo começou. As primeiras reuniões cujo qual o Allan Kardec participou, né, nem todas elas eram verídicas, né? E por conta disso ele acabou desvendando muitos charlatães na época. Coisa comum até os dias de hoje, né, gente? As pessoas meio que aproveitam uma onda, aquilo tá fazendo, tá virando moda, né? Tá fazendo alarde, e as pessoas acabam indo por aquela onda, aproveitando aquele alarde e se aproveitando daquela situação. Então, donos de teatro, pessoas cujo qual o lado dos espetáculos e das artes estava meio que perdendo toda aquela sua relevância, porque estávamos entrando numa era mais moderna, mais voltada para a razão e para o pensamento lúdico, né? Deixando a era das artes para trás. Então esse lado do pensamento filosófico das artes estava morrendo. Começaram a investir em situações e mecanismos para fazer com que aquele fenômeno da mesa girante fosse reproduzido, vamos dizer assim, de uma forma cujo qual não era efetiva ou não era real, né? E o Allan Kardec, ele acabou pegando, vamos dizer assim, muitos desses charlatães no início, mas foi exatamente ali mais por volta de maio de 1855 que a curiosidade dele realmente se voltou para o fenômeno das mesas girantes, porque ele começou a encontrar fenômenos não naturais, reais. E aí ele não tinha explicações plausíveis dentro da área da ciência e da razão. E aí aquilo, claro, como ele, um pesquisador e catedrático, homem da ciência, né, sendo uma pessoa estudada, preparada, curiosa, né, não conseguia entender ou explicar tais fenômenos, aquilo realmente despertou a atenção dele, fazendo com que ele voltasse toda a sua atenção para aquele fenômeno. Foi também por volta desta época que o Allan Kardec ele conheceu outros fenômenos psicográficos, tá, gente? Aliás, outros fenômenos, ele conheceu outros fenômenos mediúnicos, né? Como a psicografia. Psicografia é essa que é, talvez, vamos dizer assim, uma das habilidades mediúnicas conhecidas nos dias de hoje, mais difundidas, né, entre várias outras habilidades mediúnicas que a gente conhece. Talvez ela só não seja tão conhecida assim, embora eu acho que talvez ela seja até mais conhecida do que o fenômeno da incorporação, porque é muito comum você ir num centro espírita ou em algum local e você vê lá a pessoa incorporada e tal. Mas o fenômeno da psicografia, eu acho que ele ficou extremamente difundido, né, muito conhecido, porque foi um dos primeiros fenômenos, vamos dizer assim, a serem percebidos. E com isso, né, com a criação da psicografia e do departamento de
comunicação no plano espiritual, que foi utilizado para poder fazer a psicografia e outras coisas, isso tirou, vamos dizer assim, de certa forma, de jogada a necessidade do processo das mesas, porque com a psicografia a gente conseguia mandar palavras, textos, frases inteligíveis, não precisando mais de uma mesa que emitia barulhos, né, que emitia sons, ou que girasse para poder ser interpretada de uma forma também até a limitar perguntas como uma coisa só para sim e não, muito parecido com aquele Ouija, né, que é aquela placa que até hoje é considerada um brinquedo por muitos e tal, mas que no passado ela era utilizada realmente para comunicação com o plano espiritual. A psicografia, ela evoluiu bastante, né? Talvez um dos grandes responsáveis, vamos dizer assim, por tornar a psicografia talvez algo tão relevante, tão um pesar, né? Tão, não pesar de coisa ruim, tá, gente? Mas um pesar como um marco, vamos dizer assim, tão relevante na história tenha sido aí o nosso querido Chico Xavier, né? Super conhecido, super respeitado, mesmo por pessoas fora do meio da espiritualidade, né? Que trouxe aí uma verdade inegável de que o plano dos espíritos realmente existe, talvez até, digamos, fortalecendo em muito o trabalho que o Allan Kardec começou lá atrás, né? Agora, falando um pouco sobre habilidades mediúnicas, né? A gente sabe que lá atrás os fenômenos eles eram variados, né? E entre esses fenômenos, né, se você começa a estudar, existiam vários tipos de mediunidade, cujo qual algumas são até, vamos dizer assim, consideradas extintas nos dias de hoje, né? Por exemplo, os médiums de efeitos físicos, tá? Os médiums de efeitos físicos, eles praticamente hoje são médiums extintos. A gente quase não vê. É muito, realmente muito raro você ver um médium de efeitos físicos. Mas naquela época, é a época do descobrimento, é a época dos fenômenos. As pessoas geralmente elas só conseguem dar atenção ou olhar para algo cujo aquilo desperte uma curiosidade, ou meio que mostre como se fosse tipo um showzinho, sabe? Então os médiums de efeitos físicos, eles ocuparam o seu papel ali e tiveram o seu lugar de destaque durante o processo de difundição, né? De difundir a mediunidade, fortalecê-la e tornar algo concreto para que as futuras gerações pudessem estudar sobre aquilo, né? Mas o que é o médium de efeito físico? O médium de efeito físico, tá? É talvez o tipo de mediunidade realmente mais rara e talvez o tipo de mediunidade mais complicado de se ter. Por quê? O médium de efeito físico, como o próprio nome já diz, ele causa efeitos materiais, ele causa efeitos físicos na matéria, tá? Só que para isso acontecer, esse médium, ele diferente, por exemplo, de um médium de incorporação, que ele entra ali quase que num estado de transe, entorpecimento e tal, e aí ele permite que através do cordão de prata o médium divida, vamos dizer assim, o controle do corpo com o espírito, a entidade ou assim por diante. O médium de efeito físico, ele precisava entrar num estado quase de catalepsia, né, onde ele ficava deitado como se fosse para dormir mesmo, só que mais parecido mesmo, um estado de coma, por isso lembrava um pouco de catalepsia, e através desse estado de entorpecimento profundo, ele conseguia então desprender ectoplasma, e esse ectoplasma era utilizado pelos espíritos de luz, né, pelos espíritos, para poder fazer as manifestações na matéria, podendo, vamos dizer assim, realizar vários tipos de efeitos físicos e até uma manifestação de corpo presente, coisa que aconteceu na França, se eu não me engano, por volta do ano de 1958. Acho que foi quando houve a primeira manifestação de corpo presente de um espírito através da utilização da mediunidade de efeitos físicos de um médium. Tá.
Agora vamos falar então sobre as mediunidades, né? Sobre as variadas nuances de mediunidade, como elas podem se apresentar. Pois é, como vocês já viram, né? Existem os médios de efeitos físicos, embora eles sejam bem raros, como eu falei nos dias de hoje. Eu, pelo menos até hoje, nesses 20 anos, não conheci nenhum. Já conheci vários paranormais, que talvez fosse até uma evolução natural do que seria o médium de efeito físico, mas médium mesmo de efeito físico não, nunca conheci. Já vimos que temos aí a psicografia, né? Psicografia aí tão famosa por causa do nosso amigo Chico Xavier. Dentro do grupo, vamos dizer assim, da psicografia, né? A gente tem um grupo bem seleto ali também de algumas habilidades mediúnicas que meio que estão praticamente extintas, tá? Nos dias de hoje. Eu ainda conheço uma ou outra pessoa, né, que tiveram essas habilidades mediúnicas consigo. Não sei se elas ainda a utilizam no dia de hoje, porque essas pessoas eu perdi o contato, né? Mas foram pessoas que eu conheci e que tiveram essas habilidades, mas são habilidades bem raras, tá? Que são parecidas com a psicografia, tá? Psicografia, que é a comunicação escrita que acontece do plano espiritual para o plano material. A pictografia, tá? Pictografia, que é, digamos, a manifestação do plano espiritual através de um médium que consiga pintar uma obra, cuja essa obra ela vai ser quase que psicografada, tá? Então, por exemplo, assim como nós temos livros psicografados, né? A pictografia ela consiste em pinturas, tá? Quadros, por exemplo, que são pictografados por um espírito do lado de lá. Justamente esse quadro, essa pintura, essa gravura, vamos dizer assim, ela tem por finalidade, então, através da inspiração daquele espírito, inspirar ou despertar alguma coisa nas pessoas através da imagem, né? Através da mistura de cores e assim por diante, assim como a psicografia tem a finalidade de despertar através das palavras, através do texto que é transferido e assim por diante, tá? Além da pictografia, a gente tem aí uma outra mediunidade extremamente rara, tá? Nos dias de hoje, que é a psicofonia, tá? A psicofonia, cujo qual é a capacidade aonde o médium ele se liga apenas pelo chakra laríngeo com o espírito. E aí com isso o espírito ele manifesta através da voz, né, as ideias, os pensamentos, as mensagens, aquilo que precisa ser passado em forma audível mesmo, tá? A psicofonia é uma mediunidade muito, muito rara. Eu praticamente nunca vi, tá? E é uma mediunidade muito interessante, porque através da psicofonia, o médium pode falar línguas que ele não conhece, por exemplo, né? Então como o espírito vai usar o chakra laríngeo do médium, ele vai falar na língua em que ele quiser. Ele pode falar em javanês, se ele quiser, e o médium pode nem saber o que é javanês, entendeu? Ele pode falar em línguas mortas, por exemplo, né? Egípcio arcaico e coisas do tipo. Claro que tudo isso vai ser de acordo com a situação, a finalidade cujo qual aquela mensagem está sendo transferida e também a necessidade, tá, gente? Então, um espírito desses, ele não vai falar, por exemplo, em chinês, se não houver uma necessidade de que aquela mensagem seja transferida em chinês, tá? A psicofonia é bem interessante, é rara, muito rara, e tá ali dentro do grupo da psicografia também, que são, digamos, as interações de comunicação. Elas estão ligadas dentro dos aspectos da comunicação. Hoje, dentro do plano espiritual, existe lá o grupo, né, de seres que vivem no processo do desenvolvimento
aonde esse desenvolvimento ele trabalha um setor chamado setor de novas comunicações, aonde hoje esses setores eles estão sendo utilizados, por exemplo, com aqueles efeitos que são captados através de efeitos eletrônicos, de computadores, mensagens que são passadas pelo celular e coisas do tipo, por conta da nossa tecnologia que evoluiu, sabe? Então eles estão meio que investindo nessa parte como se fosse um setor mesmo para lidar com essa parte tecnológica. E isso é bem interessante. Um outro tipo de mediunidade, tá? Talvez um tipo de mediunidade muito comum é a chamada mediunidade de cura, tá? Os médiums de cura, que são basicamente as pessoas que eles tenham uma facilidade muito grande, não só de absorverem energia, mas de irradiá-la, tá? São canais extremamente límpidos, vamos dizer assim, a energia flui através deles com muita facilidade. Geralmente são aquelas pessoas que elas costumam ter como guias, mentores ou coisa do tipo, algum tipo de médico, né, ou algum tipo de mentor voltado para essa área da saúde. E geralmente também são pessoas que acabam tendo uma necessidade, vamos dizer assim, de se encaminharem para essa área de alguma maneira, seja dessa maneira, né, de uma forma profissional, onde elas vão se tornar em algum momento da vida um profissional da saúde, seja na área terapêutica, onde em algum momento ele vai se tornar um terapeuta, seja num terapeuta de cura mesmo, mais voltado para áreas curadoras e curativas aí, como cura prânica, que são aquelas pessoas que trabalham cura prânica, as pessoas que trabalham reiki, por exemplo, sabe? E todas as técnicas de cura, ayurveda, digamos, a cura arcturiana e por aí vai, tá, gente? Então, a mediunidade de cura, ela é bem comum, bem conhecida. O médium de cura talvez seja o médium aí um pouco mais problemático entre todos, porque como ele é um canal de energia, né? Ele absorve energia com muita facilidade, sendo necessário, assim, quando a pessoa é médium de cura, ela ter uma orientação para essa parte energética com um pouco mais de relevância, com um pouco mais, digamos, de segurança e tal, para saber lidar com a sua própria mediunidade, senão ele sai por aí como se fosse uma pessoa com um aspirador de pó ligado o tempo inteiro num mundo cheio de poeira, e aí a coisa degringola, né? Realmente. Gente, o assunto ele é muito vasto, tá? Eu tava pensando aqui, enquanto eu ia falando, enquanto eu vou passando os pensamentos, né? Eu vou vendo que o assunto é muito vasto, então eu vou dividir esse vídeo, tá? Em 2, talvez 3, para poder o assunto ser completamente abordado e a gente também não ficar com um vídeo muito grande, tá? Se você chegou até aqui, saiba que vai ter uma continuação, tá? E para você não perder nada, se você não é inscrito, desça o dedinho, tá? Inscreva-se no nosso canal, é rapidinho, não custa nada, tá? E se você já é inscrito, ativa o sininho de notificação que fica ali embaixo, porque aí assim que sair os próximos vídeos do canal, o YouTube vai te notificar, até porque o YouTube não avisa ninguém, beleza? Bom, gente, um abraço, um bom finalzinho de quarta-feira para vocês, né? Um bom restinho de semana, até o próximo vídeo e fiquem na luz. Até mais.